Boa tarde, pessoal. Estamos começando mais um Papo de Balcão. Queria agradecer a todos que estão chegando aqui com a gente aqui na fanpage do Nex. E, antes de tudo, queria desejar um feliz Dia do Comerciante, que é agora, dia 16 de julho, para vocês todos que nos acompanham. Essa data que homenageia essa profissão, que é uma das profissões mais antigas do mundo. Então, parabéns a todos vocês. E hoje a gente vai falar aqui com a Carol do Nex, a gente está recebendo a Carol do Nex nos nossos estúdios, sobre como vender para o idoso, para o público idoso. É isso? Bom, boa tarde, Carol. Muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Como é que tá? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, pessoal. Bacana estar aqui de volta. Fazia tempo que eu não vinha, né, Rodrigo? Pois é, já fazia um tempinho que você não estava aqui, que você não vinha dar os ares da sua graça aqui para a gente, né? Bom, hoje você vai falar sobre, então, como a gente vender para os idosos, é isso? Isso mesmo. Tá. Carol, então a primeira coisa que eu queria saber é o seguinte, quer dizer que a gente conversava aqui um pouquinho, você está falando que você dizia que o poder de consumo das pessoas acima de 60 anos é algo que a gente tem que levar em consideração, porque, inclusive, anda crescendo muito esse público, né? O poder aquisitivo, a capacidade de consumo. É isso? Como que você pode falar para a gente sobre isso? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Então, Rodrigo, tem alguns estudos, né? Estudo internacional, estudo no Brasil, mostra que o Brasil tem a taxa de crescimento maior do número de idosos. E a gente sempre foi conhecido por ser um país jovem, né? Então, isso está mudando, vai mudar mais ainda, isso deve ir aumentando com os anos, e daqui 20 anos a projeção é que 40% da população esteja na faixa acima dos 60. Então, isso muda muito. Hoje em dia, a gente os idosos já estão na 16%, né? Então, assim, é um público consumidor que cada vez vai querer viver mais e melhor e vai consumir mais. A expectativa de vida nossa hoje já aumentou bastante, né? Aumentou. Acho que hoje é em torno de 75 e 80 anos. Daqui 20 anos vai ser 81. Daqui 20 anos vai ser 81. 81. Então, eu já estava arredondando aqui já. Não. Arredondaremos daqui 20 anos. Quando eu entrar na terceira idade, vai arredondar. Ah, que bom. Bom, e para vender, para quem passou dos 60, é muito diferente do que a gente vender para outro público? Então, teve um estudo bem focado, assim, achei interessante porque é um estudo bem para o varejo, da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, que ele mostra o que o idoso reclama, né? Quais são as reclamações dele. E entre as principais reclamações está as filas muito grandes e o mau atendimento. E alguns outros itens também, como o conforto para andar na loja, essas coisas. Então, o que eles apontaram é que o comércio tem muito o que fazer, porque a reclamação do idoso é a reclamação geral. Uhum. Entendeu? Então, assim, é lógico que para o idoso vai ter algumas peculiaridades que vão melhorar isso. Mas eu acho que eles não chegam nem a reclamar tanto disso, porque o que vem antes, o que é geral, tá tão complicado, né? O atendimento, o conforto para andar no comércio, que para eles, isso até eles falam primeiro, né? Essa entrevista, esse estudo foi feito com uma entrevista presencial, por telefone, por redes sociais. Então, assim, eles conversaram com os idosos, não são dados frios, simplesmente, né? De crescimento da população e tal, e quanto eles gastam. Então, assim, eles uniram esses dois tipos de informação que para o comércio é muito importante, realmente saber por que o idoso não vai num mercado local, ou não vai numa loja, ou por que ele vai. Entendeu? E você, particularmente, pelo que você andou pesquisando, você acha que isso deve ser a quê? Falta de treinamento. Eu acho que, principalmente, falta de treinamento. Fila é um pouco mais complicado, mas tem algumas coisas que o comerciante pode fazer para diminuir a fila. E em mercado muito pequeno, por exemplo, que você não tem condição de ter 2 caixas, ou que você... Tem um mercado que eu frequento, por exemplo, perto da minha casa, eles têm 2 caixas, só que um caixa não fica funcionando, ele funciona de vez em quando. Então, acho que se eles fizessem sempre, viu que uma pessoa idosa está entrando e tal, ou já até informa o cliente, o idoso sempre pode ir naquele caixa, mesmo que não tenha ninguém ali na hora, alguém vai atender, que é assim que acontece nesse mercado, o idoso já sabe que não vai pegar tanta fila ali.
Né? E isso é um incômodo muito grande. É o primeiro lugar de incômodo, tanto para comprar em loja de rua e em mercado local, são as filas. As filas e o próprio atendimento, a forma de abordar. E, em segundo lugar, o atendimento, Rodrigo, que eles querem que a pessoa tenha paciência com eles. Né? Atenda com paciência. Então, aquela coisa também de atender o idoso de forma... como se fosse uma caricatura, né? Falando como se estivesse falando com uma criança, atendendo de forma... Não, eles não querem isso. O que o idoso tem de diferente? Algumas dificuldades físicas, para enxergar, às vezes para ouvir. Mas eles têm tempo, eles sabem o que eles querem, eles têm dinheiro para gastar, porque eles já não têm que educar os filhos, pagar estudo e tudo isso, mas eles querem atenção, querem paciência e querem todas as informações. Então, quer dizer, o que eles procuram, eles estão procurando no atendimento, eles estão procurando um atendimento, digamos, parecido com qualquer outro atendimento, mas com um pouco mais de paciência, um pouco mais de atenção, por conta da própria constituição física mesmo. Exatamente. Né? Algumas dificuldades que a idade vai trazendo. Isso, e a gente, quando é jovem, acho que a gente ou perde a paciência ou não se importa tanto, né? Você não vai deixar de ir num lugar, se você foi atendido razoavelmente, você até não vai deixar. A gente procura informação de outros meios, né? Então, assim, o idoso não, ele quer conversar ali com aquela pessoa. Eles falam, o que você tem que cuidar são dos micromomentos. Micromomentos. Então, o que seria isso? Explica pra mim. Aquela forma, aquele momento. O idoso passou, ou às vezes... Lembra que a gente fez a linguagem corporal? Até estou lembrando agora, a gente fez algumas brincadeiras, mas assim... O idoso está ali em dificuldade, você chegar nele e perceber isso, ter empatia. Se o idoso te fez uma pergunta, você realmente olhar para ele, realmente dar atenção, entendeu? Ele vai valorizar muito isso. Ele vai valorizar muito e ele vai voltar, ele vai comprar, ele tem grandes chances de voltar, porque ele cria uma relação de confiança. O idoso tem isso, ele cria uma relação de confiança com você, ele vai te responder positivamente sobre isso, entendeu? Então, isso é muito importante, não é tratar o idoso como alguém que não sabe nada, ou como alguém que é criança, que ainda tem muito a viver, é ao contrário, né? É ao contrário, essa pessoa já viveu bastante, provavelmente ela é mais sábia até do que você que está ali atendendo. Né? E, na verdade, o que acontece assim, é prestar atenção em algumas limitações mesmo que a nossa idade vai trazendo, como a Carol está bem especificando. Né? Às vezes pode ser uma dificuldade um pouco mais de vista, né? De enxergar algumas coisas, às vezes de ouvir algumas coisas, cansaço, às vezes de ficar muito tempo de pé, né? Às vezes fala-se mais devagar, né? Mais pausadamente, então tem que ter uma atenção com relação a isso. Muitas vezes a memória também já está um pouco prejudicada, então pode ser que você possa ter que repetir algumas coisas, mas isso não significa que você vai tratar, ai, meu amorzinho, não sei o que, né? Tratar que nem uma criança, né? Porque realmente não é isso o que está acontecendo. Bom, enfim, e o comércio, então a gente está falando sobre essa questão justamente física. O comércio, o nosso ambiente físico na nossa loja, por exemplo, o nosso comércio, precisa estar adaptado a esse público, ou precisa ter, ou não, nem digo adaptado, mas a gente precisa, para ter proporcionar um bom atendimento ao idoso, a gente precisa equipar o nosso comércio de alguma maneira? Como que é? Sim, eu acho assim, se você percebe que tem uma faixa de consumo que está aumentando e que as pessoas ficam muito focadas hoje em dia no jovem, então tudo que faz é para o jovem, até a forma de pensar, a cor, a forma de pensar na comunicação é para o jovem. Se você pensar que daqui 20 anos, 40% da população brasileira não vai ser jovem, vai ser de idoso, e eles vão estar consumindo, e eles vão estar querendo cada vez viver melhor, é bacana. Depois que você fez o básico, né, que nem eles falaram, a gente está tão ruim que a gente não tem o básico. Mas depois que você fez o básico, que é tratar todo o cliente com essa atenção, tentar diminuir fila, aí sim, Rodrigo, eles sugerem até... E é uma coisa que eles não apontaram como mais importante na pesquisa, os próprios idosos, é o que eu falei, né? Tanta coisa que vem antes, que está ruim para todo mundo, que eles não apontaram, mas aparece na pesquisa. Um lugar para descanso. Olha, né? Que importante. Local que tem menos escada, entendeu? Então, o preço. Quantas vezes você não está no mercado, uma senhora fala, vê o que está escrito aqui para mim, né? Então, assim, colocar o preço mais legível, né? Umas letras maiores, às vezes. Isso, letras maiores. Mais visíveis, né?
colocar alguns mecanismos também, mostrar com mais clareza aqueles leitores de código que também informam os preços, né? Cuidar disso. Eu acho que em hipermercado, por exemplo, que o treinamento é muito bom, eles têm pessoas trabalhando na terceira idade. Certo. Isso para o comércio seria excelente, porque aí você tem como saber, né? Tem alguém ali que vai te dizer como que é a vivenciar, o que é confortável. Né? Em vez de a gente ficar imaginando ou tentando, a gente percebe algumas coisas, o comerciante vai perceber na loja dele, mas imagina, se você tem alguém ali daquela idade para te falar, melhor ainda. E no caso, a gente que está trabalhando com o pequeno comércio, né, é um pouco mais difícil de ter essas pessoas assim, às vezes que nenhum grande mercado tem especializada. Então, vai da gente aí aprender algumas observar, aprender algumas técnicas, treinar os funcionários para quem tem funcionário na loja, sim. né? E treinar, inclusive, aí ouvindo as dicas da Carol, que está falando muito bem sobre isso. Agora, como que eu divulgo esse comércio para o público idoso, Carol? Então, o público idoso, eles têm uma reclamação que eles não se veem representados, principalmente em mídias sociais, esse tipo de marketing. Não faça brincadeira com a idade, entendeu? Não faça brincadeira com a idade, não faça representações cômicas da velhice, da terceira idade. Eles são... Pense bem, Rodrigo, eu estou com 41, tá? Daqui a 20 anos eu vou estar nessa parcela de 40%. Sim. Vou fazer de tudo para estar bem, trabalhando, ativa mentalmente. É uma tendência. A gente vai viver cada vez mais, vai trabalhar mais, vai ter maior qualidade de vida e tal. Então, a gente não está senil, não está... Sabe? Então, assim, você quer ver algo sério direcionado para você. Exatamente. Como qualquer outro cliente. Qualquer outra ação de marketing, de propaganda, o que você faz, que a gente também já falou bastante? Você faz um recorte do público que você quer atingir. Dentro da terceira idade, você tem vários recortes. Então, assim, se você vai fazer uma campanha para quem gosta de viajar na terceira idade, você vai prestar atenção quais são os destinos que eles gostam, como que você vai fazer para aquela pessoa ter um maior conforto, né? Que a gente vai estar melhor, mas ainda vai ter as limitações físicas que vão aumentando com a idade, naturalmente. Então, assim, você pensar nisso, você tem ali um público mais definido, uma ação mais definida. Né? A terceira idade também vai ter faixa de poder aquisitivo. Então, é você tratar, é cuidado com essa representação e é você tratar o idoso como um consumidor como outro qualquer, que vai ter ali sua especificidade, né? Exatamente. Quer dizer, cada público com suas demandas aí. Isso mesmo. Né? Então, é por aí que tem que se pensar. E agora, tem E onde que os idosos gastam mais dinheiro? Então, esse estudo apontou que a maior parte do dinheiro é com mantimentos, né? Eu vou até ler aqui na minha cola. Mantimentos, R$ 892 por mês. Moradia, 805. Saúde, 758. E gastos com refeições fora do lar, presentes, viagens, que aí já é um gasto mais de lazer, 577 mensal, mas 25% gasta mais do que R$ 1.000 por mês. Então, bastante. Isso é muito positivo, né? Das pessoas saírem daquele consumo básico e ir para um consumo mais interessante, que tem a ver com o próprio bem-estar. E isso, Rodrigo, 892 são mantimentos. Quando a gente fala para o público, para quem tem mini mercado, por exemplo, poxa, é uma faixa de consumidor bem interessante para trabalhar. Né? E aí outros dados que falam, por que eles não compram, por exemplo, em mercados locais? Por causa do tamanho das filas. É o primeiro... Então, quer dizer, a fila é o grande incômodo para eles. Isso mesmo. E como você disse no início, essa questão de caixa preferencial, você disse que nem sempre adianta isso? Não, é que eu acho difícil. Adianta. Não, que adianta. Eu digo assim, o fato da loja ter um caixa que funciona, de vez em quando você estava me dizendo que tem um buraco aí, eu não captei direito. O que eu falei é que eu vou num mercadinho que tem 2 caixas.
Só que esse segundo caixa, eles nunca colocam para funcionar. Não é frequente colocar para funcionar. Eles só abrem quando vê que a fila está muito grande. Agora, se você tiver 2 caixas e que você usa eventualmente, toda vez que entrar um idoso, que o idoso for pagar, chama aquele idoso para ir naquele caixa. Ótimo, essa é uma dica boa. Essa é uma dica então. ótima. Então, se você tem... Principalmente porque tem tudo a ver com o nosso público, né? Sim, Se você tem aí uma loja e você tem aí um caixa, ou 2 caixas, na verdade, né? Apenas funcionando, funciona um e aí quando começa a encher a fila, você abre o outro caixa para dar uma diminuída naquela fila e atender mais rápido. Mesmo que não tenha muita fila, se entrou um idoso, põe aquele caixa lá como preferencial para aquele idoso, né? Abre ele naquele momento para que ele evite fila. Essa é uma dica muito boa. Porque você vai pegar, 69% acham ruim comprar por causa de fila. E aí você já tem ali um diferencial que é não deixar a pessoa ficar muito tempo na fila. E é uma reclamação que eles têm em hipermercado também, né? Que hipermercado também, a maior problema são as filas, né? O que impede eles de chegar. Certo. E me diz uma coisa, Carol, você escreveu alguns textos também. Tem um texto no blog sobre o assunto. Tem um texto que eu escrevi, que eu me baseei nesses dados e em outras pesquisas também. E até eu vou falar alguns dados para a gente prestar atenção. Ó. Então, como eu falei, em mercados locais e lojas de rua, em torno de 65%, 69% não vão por causa das filas. Na verdade, por causa das filas em mercados locais e acesso à loja então, em lojas de rua. Então, quase 70% aí que não vai por causa das filas, é isso? No mercado local não vai por causa da fila. Bastante mesmo, hein? Isso. E em segundo lugar, vai vendedores impacientes. Vendedores impacientes. No caso do mercado, é vendedor impaciente e lojas muito cheias. Então, olha que dado importante, pessoal. Se você que tem o teu comércio aí, olha, se você tem 10 pessoas para ser atendidas, você tem 10 idosos aí que vão ser atendidos no seu comércio, imagina que 7 não vai se tiver fila grande. Isso mesmo. Então, você tem 10 clientes que 7 vão desistir porque tem fila grande. E quanto que você falou do impaciente? Vem logo depois? Vem logo depois com 30,8%. Vendedores impacientes, lojas muito cheias e dificuldade de andar dentro da loja. Outra coisa importante, que acontece muito, que a gente sabe que no nosso ramo aqui do pequeno comércio, muitas vezes a gente não tem espaço. Muitas vezes a gente está num ambiente físico pequeno, mais apertado, mas olha como que é importante, então, a gente ter aí criatividade nesse momento para distribuir essas coisas melhor, né? Distribuir os produtos melhores na loja, deixar essa loja de uma maneira para se locomover lá, o acesso a ela da melhor maneira possível. Sim, né? deixá-la bem iluminada. Deixá-la bem iluminada. Como é importante essas coisas. Sobre a iluminação, inclusive, a gente até falou aqui o quanto é importante, né? Não só para o público idoso, né? Isso, para todo mundo. É o que a gente está falando, né, Rodrigo? É o básico, não está acontecendo. Né? E também o que acontece é assim, sobre sobre essa questão de ser apertado, que você falou, então quer dizer, a gente tem 10 pessoas a cada 10, se você tem 10 idosos aí, tem 3 que não vão se não conseguirem... Tem 7 que acham ruim a fila. Tem 7 que acham ruim a fila. E desses, mas são 30% que você falou? Isso, desculpa. 30% de 10, é por causa do atendimento, da locomoção. Sim, tem 3 aí, então, desses 10 que não iriam por conta dessa locomoção, ou se você... Ou o vendedor impaciente, que é aquela coisa também. A gente tem uma loja pequena, às vezes entra 3, 4 ao mesmo tempo. Fica um tempão sem entrar ninguém. Aí quando a gente vai ver, entra 4, 5 ao mesmo tempo. Se um desses 5 é um idoso, chama mais alguém ali, se você tiver a possibilidade, para atender essa pessoa, para dar uma atenção específica, né, para essa pessoa, enquanto você, ou vice-versa, você vai atender essa pessoa e chama alguém para dar conta dos outros 3, né? As outras pessoas, se for, no caso, um idoso, vocês estão entendendo, captando aí o que eu estou falando. Né? Então, a gente vai tendo ideias, né? Se é um mercadinho, não dá, mas se é uma loja, você tem como colocar um sofá ali, um cafezinho. O senhor senta aqui, espera um pouco. Também. Não vai se incomodar. Olha, outra ideia. Aí você está sozinho, você não tem quem chamar.
Então você já ajeita, deixa a sua loja ajeitadinha ali de um jeito, põe um cantinho confortável ali, né, para a pessoa sentar, tomar um café enquanto espera, né, enquanto aguarda. Você vai lá, conversa um pouquinho com ela, explica, fala, daqui a pouquinho já atendo, só quer ficar aqui, só quer aguardar um pouquinho, tomando um café. É, isso né? mesmo. Dá uma acolhida lá na pessoa. E outras informações importantes sobre esse público é o seguinte, eles são muito fiéis. Só que também, se você atendeu mal, 74,1% diz que deixa de frequentar e começa a ir em outro local com melhor atendimento. Mas 74% não vai te dar a segunda chance. Isso é verdade. Olha, gente, pensa bem, você já tá assim, passou dos 60 anos, né? Você já viveu uma quantidade razoável de vida aí. Sim, já passou né? por algumas situações. Já passou por algumas situações. Você realmente, às vezes, nem sempre você vai estar querendo dar segunda chance, né? Você já está num momento ali que você está querendo tranquilidade, né? Que você está querendo ser bem atendido, que você está querendo um pouquinho mais de conforto, né? Isso mesmo. Então, nesse momento, e o idoso é muito convicto nisso, né? É uma população, assim, que é muito convicta nessas questões de, por exemplo, de decisão, né? De posição. Sim. Eu não gostei daquilo lá, eu não vou. Até porque ele também não se sente seguro. Né? Ele não se sente seguro. É natural, até pela também constituição física do idoso, né? E aí, logicamente, é tudo junto, né? A gente é biopsicossocial, né? Nós somos um ser tudo junto, mente, corpo, né? Então, o que acontece é que o idoso ele já tem uma sensação, muitas vezes, de mais insegurança, fragilidade, fragilidade, né? Se você vai numa loja, não é muito bem atendido, aquela sensação desagradável ele não vai ficar perdurando ela, ele vai querer tirar da vida dela e vai procurar outro lugar para ser atendido que dê a atenção que ele precisa. Então é esse o momento que, assim, com pequenos detalhes, tá vendo? São dicas super fáceis, né? De você desenvolver. Outros dados, Rodrigo, 84%, se não me engano, eu não coloquei na minha cola, mas são eles que decidem como vão gastar o dinheiro e eles que têm o controle financeiro da casa deles. Então, assim, aquela história que eu falei, tratar como criança e tal, nananã, não, esquece. Aquela pessoa que está falando com você, que é uma pessoa que já tem mais idade, ela está em plena condição. Ela é uma pessoa independente, ela é uma pessoa adulta, ela não é uma pessoa que é um dependente de você, né? Ela não está ali, como você disse, você usou a palavra senil, né? Mas não seria, ela não está ali dependendo de você. Ela tem o livre-arbítrio dela, ela é uma pessoa adulta que já viveu bastante. Então, ela não está ali para ser pagiada, não é isso? Isso mesmo. Ela não está ali para ser pagiada. A atenção é uma coisa. Isso. Né? Você dá atenção, dá um bom atendimento, é uma coisa. Não é para você ficar ali mimando ou passando. Não é isso que eles querem, né? Dar uma atenção exagerada, né? Ou então, como disse mesmo, pagiar, né, que vem de pajem, né, de ficar ali cuidando, como se estivesse embalando, uma babá. Eles não querem babá, né? Eles querem que você trate eles como uma pessoa, como qualquer outra, mas com atendimento de qualidade, né? Eles são objetivos, mas eles querem paciência com essa objetividade, né? Eles querem, você tem 10 perguntas, eles vão te falar 10 perguntas. Vão falar 10 perguntas. 86% são responsáveis pela controle financeiro e as decisões de compra da casa. 86%. Então, olha só, pesquisa que fala que 86% da pesquisa entre os idosos, 86% é responsável pelas contas da casa, ou seja, são eles os chefes ali de casa, eles que estão na frente das decisões, né? Então não adianta ficar ali pagiando que nem criança, não. Bom, vamos falar, tem um link para quem quiser ler. Tem o link. Melhor o link vai estar passando aí, é o www.programanex.com.br/blog/fidelização de clientes, saiba como vender para idosos. Está aparecendo o link aí na sua tela. Você pode depois, logo aqui que terminou o Papo de Balcão, se você quiser saber um pouquinho mais detalhadamente, tem o texto lá que a Carol do Nex, o Edson Macari, a equipe lá do conteúdo, preparou para você lá no blog da Nex. E também tem a fidelidade, a ajuda lá, então, né? Depois que esse cliente está lá, né, e que a gente já sabe que ele é fiel, cria um cadastro dele
para ter algumas coisas que você vai oferecer como cliente fidelidade. Ele vai achar muito bom isso. E para ter aquelas informações, Rodrigo, aquelas informações sobre aquele cliente específico, né? É bacana, ele gosta que entregue em casa. Isso é importante, que a Carol está falando, desculpa até te interromper aqui, mas que do mesmo jeito que a gente está falando, que o idoso vai trocar o seu comércio por outro caso você não atenda bem, se você atender bem, você vai ter um cliente fiel. Sim, você vai ter um cliente fiel. Porque ele vai sentir segurança naquele comércio, vai sentir confiança em você. Ele pode ir lá que ele vai ser bem atendido. Né? Então, aí é a hora de fidelizar. É a hora de fidelizar. E a gente não está fazendo um programa como tratar os idosos. A gente está fazendo um programa como você vender para a taxa de consumidor que mais cresce no Brasil. Sim, exatamente. Entendeu? Então, exatamente. assim, não encare isso como, eu vou atender o idoso assim. Não, eu vou investir num consumidor que eu sei que vai ser fiel, que vai me dar retorno. Né? Quando a gente fala aqui como atender ou como abordar o cliente, né, o idoso, no caso, a gente quer dizer no sentido de técnicas, facilidades de comunicação, formas de abordagem como um todo. Não é assim, como atender, tem um jeitinho para falar. Não é isso. Não é isso. A gente está falando aqui, são diretrizes aí, são dicas que pode facilitar a sua comunicação, né, com um público que tem uma determinada demanda aí. Posso falar o último dado? Pode. Que eu acho interessante? Pode. Que o idoso ele também não se importa de pagar mais pela qualidade, seja do atendimento, seja do produto. Só 11% falaram que esses fatores que incomodam não deixa de frequentar porque o preço é mais importante na decisão. Só 11%. Só 11%. O idoso, geralmente, ele não se importa de pagar mais por um produto melhor. Não adianta você fazer uma mega liquidação achando que o idoso vai lá e vai gastar, porque a loja vai estar cheia, ele não vai ser bem atendido, entendeu? Então, o foco para o idoso, você quer investir nesse público, o seu foco tem que ser o foco da qualidade, do atendimento e do conforto. O foco da qualidade, atendimento e conforto. Muito bem falado. Mesmo. Né? Bom, a gente está chegando aqui quase no finalzinho do Papo de Balcão de hoje. Eu queria passar aqui o outro link, então, da ajuda. Se a pessoa, então, já que está fidelizando... Isso, usa o sistema de fidelidade do Nex. Usa o sistema de fidelidade do Nex e você vai poder ir lá no ajuda.programanex.com.br/tutorial/fidelidade, configurar e ativar. O link está aí na tela para você também. Você pode ir lá, que você tem todo o sistema da Nex lá para te ajudar a fazer um cadastro fidelidade desse cliente. Isso. Né? Que vai te dar uma série de recursos aí para você investir nesse cliente e saber um pouco mais sobre ele. É isso, Carol? Isso mesmo. Né? Imagina, se você é um senhor, se você tem um hábito ali que todo dia você compra... e você gostaria que levasse em casa, você tem ali daquele cliente, sei lá, chegou, o pãozinho está quente, eu vou ligar no cliente, ou eu vou levar, ou eu vou avisar. Então, tem aqueles detalhes assim que vão fazer a diferença para ele. Né? Coloca aquela informação que é só sobre aquele cliente. E também acompanha o hábito de consumo dele dentro da sua loja. Quando você cadastra, quando você cria o Fidelidade, você vai juntando informação importante sobre isso. Então, acho que compensa super, assim. A gente já viu que o sistema de fidelização, ele traz retorno, né? Isso aí. A gente já viu e já vimos aqui em outros programas, Sim. já trouxemos, inclusive, pessoas aqui para falar. Comprovado. Então, tá legal. Bom, gente, a gente está chegando no final de mais um Papo de Balcão. Eu queria agradecer aqui ao André Comaru, que está aqui com a gente nas câmeras. Queria agradecer ao Aguinaldo Júnior aqui, que está na técnica aqui com a gente. Ao Edson Macari, que está sempre pronto aqui nos bastidores para responder a todo mundo. Queria agradecer mais uma vez a Carol pela presença. Eu que agradeço, adorei. Muito obrigado, até a próxima, Carol do Nex. E muito obrigado a você que está acompanhando a gente, que segue a gente aqui pela fanpage, acompanha o Papo de Balcão. A partir de amanhã, às 2h da tarde, a gente já está no YouTube, você pode ir lá no canal do Nex, se inscreve lá também, que tem todos os programas desde o primeiro, para você fazer do seu comércio um negócio ainda melhor. Tá legal? Tudo certo? Tudo Nex? Até quinta-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau.